Aleluia, amém? Pode acender a luz aí. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quantos creem nesse louvor que foi falado que há poder no nome de Jesus? Amém. Há um poder no nome de Jesus e não existe barreira, não existe muralha, não existe nada que possa impedir o poder que tem no nome de Jesus, o poder que há nele. Nenhuma barreira pode vir a sustentar quando nós clamamos o nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Você crê que existe um poder no nome de Jesus, ele pode quebrar qualquer barreira? Então põe a mão no teu coração agora. Põe a mão no teu coração, eu vou orar. Você somente concorda comigo, amém? Amém. Senhor Jesus, eu peço nesse exato momento, Senhor, que se há uma barreira nos corações agora, impedindo que eles possam ouvir a Tua palavra, Senhor, eu peço que toda barreira agora caia por terra no nome de Jesus. E que cada um de nós possamos ouvir e sair daqui levando algo da parte do Senhor nessa noite. Por isso eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis ficar à vontade. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Hoje é dia de ceia, né? Vocês viram que hoje teve até dança aqui na frente, movido pela palavra da semana passada. Quantos lembram da palavra da semana passada? Só quem lembra? Deixa eu ver. Só lembra da palavra da semana passada. Qual que foi? Semana passada a gente falou sobre aquele que é chamado, aquele que é aprovado, ele é provado. Então, quando nós compartilhamos, trazemos a palavra, quando eu trago uma palavra aqui, a gente tem que estar compartilhando ela na célula, porque vai ser na célula que vai surtindo efeito. Aqui surte um efeito grandioso, mas quando nós compartilhamos na célula também, Deus também age de outra maneira. E você vira os irmãos aqui na frente, está tudo na prova, mas está tudo dando glória a Deus e dançando como Davi dançou, né? Como Miriam dançou, amém? Aleluia. Nessa noite eu gostaria de estar então abrindo um texto com os irmãos, livro de Lucas, capítulo número 10. Lucas, capítulo número 10, verso de número 38. Aleluia. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38. Eu poderia falar, todo mundo achou? Já está aí atrás já, né? 10, 38, está aqui. Vamos ler então, e na medida eu vou falando. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvia, né? Ela ouvia os ensinamentos de Jesus. Maria, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que ela venha para me ajudar. Respondeu-lhe Jesus, respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, ela escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Aleluia, aleluia. Nessa noite eu gostaria de estar falando sobre entrega. Muitas das vezes nós precisamos entregar o controle. Nós pensamos que temos o controle na nossa mão. Quando nós pensamos que temos o controle da vida na nossa mão, nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos realmente, na força do nosso braço, alcançar um objetivo, chegar a um propósito. Mas quando nós tentamos fazer tudo na força do nosso braço, chega uma hora em que nós iremos começar a cansar, porque a força do nosso braço nos leva a um lugar
Quando nós tentamos dirigir a nossa vida, seguindo o nosso entendimento, seguindo aquilo que nós temos, segundo as coisas que nos concede que façamos, quando nós tentamos ter o controle da nossa vida, podemos ter êxito, sim. Mas a melhor coisa que nós temos que fazer é entregar o controle. Nessa noite, se eu for dar um tema para essa mensagem, o nome da mensagem seria esse: entrega o controle. Entrega o controle de quê? Entrega o controle da sua vida. Entrega o controle da sua vida para Jesus. Veja bem, esse texto me chama muita atenção. Jesus, ele está num lugar, ele chega em uma cidade, ele é recebido ali, né? Essas duas mulheres são irmãs de uma pessoa que Jesus fez um milagre grande na vida do irmão dessas meninas, chamava Lázaro, né? Mas isso está em outro texto. Mas aqui Jesus está na casa de Marta e na casa de Maria. E nós vemos aqui uma situação bem interessante. Nós vemos uma pessoa que ela está com o controle da vida dela na mão dela. Quem que é essa pessoa? Marta. Quando a pessoa ela está com o controle, ela pensa que tudo está voltado para ela e tudo ela que tem que fazer segundo a força do seu braço, e ela tenta resolver na força do seu braço, ela começa a tentar fazer tudo, e ela começa, com o passar do tempo, a se desgastar. Eu acho muito interessante, para não sair daquilo que eu escrevi, eu fiz um esboço, e eu gostaria de estar acompanhando o esboço, para que a gente possa ter um entendimento, que eu quero chegar realmente o que importa nas partes principais disso aqui, que eu vou estar explicando melhor. Mas tenha na sua mente: o meu controle da minha vida está comigo ou está com o Senhor? Se eu fizer essa pergunta para você, da qual eu não preciso de resposta, é uma pergunta individual sua. O controle da sua vida está com você ou está com o Senhor? Não precisa de resposta. É algo individual. Marta, ela estava com o controle da vida dela. Assim, né? Imaginamos que ela deveria estar com o controle da vida dela, ela imaginando isso. O controle da vida dela estava na mão dela. Mas nós vamos ver aqui algumas coisas. Geralmente uma pessoa que tenta levar a vida de uma forma que o controle da sua vida está em suas mãos, com o passar do tempo, algumas características destacam-se na vida dela. Que característica que se destaca na vida de uma pessoa que ela está tentando ter o controle da sua vida totalmente? A gente já viu no texto, quando a pessoa ela tenta fazer tudo por ela mesma, assim como Marta tentou. O que eu acho interessante nesse texto é que quem estava na casa de Marta foi a mesma pessoa que, com 5 pães e 3 peixinhos, alimentou uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas. Ela estava preocupada em servir Deus que se fez carne, que Ele poderia fazer tranquilamente uma multiplicação de qualquer coisa que tivesse na vida dela. Qualquer tipo de comida que tivesse ali, Jesus ele poderia pegar e fazer uma multiplicação. Jesus ele andava e os milagres aconteciam. E Marta ela estava preocupada, recebendo um homem, recebendo Deus na casa dela, e ela estava com outras preocupações, porque ela pensava que ela tinha que fazer as coisas, porque ela tinha o controle, ela pensava que ela tinha o controle da vida dela nas mãos dela. Interessante isso, né? Vamos ver aqui. Veja bem, Marta ela não era uma pessoa que era desconhecida de Jesus. Marta ela era uma pessoa que Jesus tinha conhecimento de quem era ela, quem era a irmã dela e quem era o irmão dela, né? A gente vê muitas das vezes situações, eu estou falando para quem conhece a Jesus. Eu não estou falando de uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Se a Marta fosse uma pessoa que nunca tivesse ouvido falar de Jesus, a gente poderia dar um crédito, ela não conhece Jesus, não tem entendimento da palavra. É normal ela tentar levar a vida dela segurando o controle que ela pensa que é da vida dela, então é normal. Mas Marta, ela era uma pessoa que conhecia a Jesus. Aleluia. Muitas das vezes eu me deparo em situações de pessoas que conhecem a Jesus e estão na mesma forma que Marta.
afortunadas, pensando em outras coisas, pensando, correndo de um lado para o outro, porque elas esquecem que quem está na presença delas ali era uma pessoa que poderia realizar grandes coisas. E muitas das vezes eu me deparo com situações que eu vejo pessoas, eu falo, é Marta, está correndo ansiosa de um lado para o outro, pensando que pode ter o controle da sua vida. E quando a pessoa ela pensa que tem o controle da vida dela nas suas mãos, vai chegar um momento, vai chegar uma hora na vida dessa pessoa que só vai ter cansaço, fadiga, tristeza e murmuração. Porque chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que a gente quer romper além disso, mas não vai romper enquanto você estiver segurando o controle. Por isso o tema dessa noite é: entrega o controle. Você vai entregar o controle hoje. Se tem Marta aqui no meio de nós nessa noite, Jesus está falando para você nessa noite: me entrega o controle. Não tenta fazer na força do seu braço. Eu que sou a pessoa que pode resolver todos os seus problemas. E muitas vezes ele está de um lado para o outro, correndo, querendo agradar o Senhor, e ele só fica de olho na gente e fala: Marta, Marta. Vamos ver aqui. Muitos crentes que conhecem Jesus estão com as mesmas características de Marta, pois não entenderam que o controle das suas vidas está somente em Jesus. Se ele não tiver o controle da sua vida, se Jesus não tiver o controle da sua vida na mão dele, só irá trazer cansaço, fadiga, desespero, tristeza, dor, murmuração. Mas quando nós entregamos o controle da nossa vida para Jesus, aí tudo isso que eu falei vira um hantai. Tudo que eu falei começa a fazer sentido, mas totalmente diferente daquilo que eu falei. A pessoa começa a ter entendimento do que é realmente ser uma pessoa que não está mais apegada em coisas assim que podem fazer com que ela possa gerar nela cansaço, fadiga, tristeza, murmuração. E ela entrega uma situação na vida, entrega o controle da vida dela para Jesus e fala: Senhor, somente o Senhor pode dar direção na minha vida. A partir de hoje é somente o Senhor que pode dar uma direção na minha vida. Amém? Vamos lá então para alguns pontos. Então vamos lá, vejamos a vida de alguém que anda com o controle nas suas mãos. Verso de número 40, Eric. Verso de número 40 diz: Marta agitava-se como? De um lado para o outro. Que interessante. Agitava-se de um lado para o outro. Primeiro ponto de uma pessoa que tem uma característica clara, que ela chegou no seu limite e ela está tentando fazer alguma coisa que ela pensa que ela tem o controle da vida dela na mão dela, mas quando chega um momento em que ela percebe que ela não consegue passar desse lugar, ela tem que entregar a vida, o controle da vida dela para Jesus. A primeira característica que essa pessoa leva é que ela se torna uma pessoa agitada e ela começa a andar de um lado para o outro. Ou seja, a agitação. A agitação, ela é um sintoma, sabe de quê? Uma pessoa agitada é um sintoma de ansiedade. A ansiedade vem de agitação. E isso depende da situação. Pode gerar, dependendo do nível de agitação que essa pessoa tem, dependendo do nível de ansiedade que essa pessoa tem, isso pode gerar preocupação lá na frente, a ponto de alcançar a alma dela. Porque a ansiedade, ela vem primeiro na mente. A mente está ligada com a alma. A mente está ligada com a alma. Marta estava nessa situação. Ela estava recebendo Deus na casa dela, mas a alma dela estava agitada. A alma de Marta estava preocupada com o que poderia fazer. Olha só, presta atenção. O que é que eu posso fazer para agradar Jesus? Esquecendo que ele tinha multiplicado o pão já. Se Jesus tivesse, veio como naquele templo, ele se fez carne, se fez homem, entrou dentro da sua casa. O que é que você poderia fazer para agradar Jesus? Sabendo que Ele é Deus, sabendo que
Todas as coisas foram feitas por Ele, através dele. Nada do que foi feito, se não fosse Ele, nada teria sido feito. Como é que eu posso agradar a Jesus? Tem alguma coisa que eu posso fazer e falar a Jesus? Eu me dei o máximo disso aqui para agradar o Senhor. Se eu fizesse isso, Jesus ia olhar para mim e ia falar o quê? Que sentimento é esse? Que é isso que você tentou fazer? É um tal de justiça própria. Eu vou fazer isso aqui motivado pela força do meu braço. Eu quero receber de Jesus um merecimento. Se Marta ela tentou agradar a Jesus de várias formas, correndo de um lado para o outro, ela estava sendo movida por ansiedade. Ansiedade é uma enfermidade que vem na mente, da mente está ligado com a alma. Se a pessoa não tomar cuidado com isso aí, pode agravar mais para frente. Mas quando nós entendemos isso aí, ela estava preocupada em agradar a Deus. Nós conseguimos agradar a Deus? Não tem como nós agradarmos a Deus. Tudo que nós viemos a fazer vai ser imperfeito, porque Deus ele é perfeito. Deus ele está sentado no alto e sublime trono. Qualquer coisa que eu venha me esforçar a fazer, Ele vai olhar para mim e falar: você está movendo pela sua própria justiça. Deixa a minha justiça reinar em você. Não é a sua justiça que vai me... Nós estamos aqui somente para receber, irmão. Não é através de obras que nós recebemos alguma coisa. É através somente da graça, do favor de Deus sobre mim e sobre você. Não tem como nós fazermos alguma coisa para tentar agradar a Deus, como Marta estava fazendo, ocupada em muitos serviços, mas realmente ela estava desfocada do que era o principal. O que era o principal ali? Tinha alguém focado naquela casa. O que era o principal? É errado servir como Marta estava servindo? Não é errado, lógico que não é. Mas ela estava deixando de lado o principal. Por que ela tinha deixado de lado o principal? Porque ela estava agitada de um lado para o outro. Aleluia. Tem um texto, eu esqueci agora a referência, mas é em Salmos. O salmista Davi, ele fala assim: que darei eu ao Senhor? Aleluia. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aleluia. O que é que eu posso dar ao Senhor, que é um Deus perfeito, santo? Veja bem, Davi, ele era rei em Israel. Davi, diferente de mim, de você, ele tinha ouro, tinha prata, tinha exército, tinha tudo. E ele falava para ele mesmo: que darei eu ao Senhor por tudo de bom que o Senhor me tem feito? Davi, ele tinha entendimento que não era através de obras, que não era através de um merecimento, mas era somente ter um foco, ter um objetivo na vida dele. Davi entendia que o principal não era movido pela força do seu braço, mas o principal era estar diante daquele que pode resolver todos os nossos problemas. Davi foi um homem que ele entregou o controle da vida dele para o Senhor. Veja, Davi não chegou a reinar durante muito tempo em Israel, porque ele tinha o controle na mão dele. Ele teve que passar o controle da vida dele para o Senhor. No momento que ele passa o controle da vida dele para Jesus, ele passa o controle da vida dele para Deus, Deus muda completamente a história de Davi. Você crê que nessa noite, se você está recebendo essa mensagem, se você está captando isso que eu estou falando, se você se acha nessa situação de Marta, se você entregar o seu controle da sua vida para o Senhor, Ele pode mudar a sua história como mudou a história de Davi? Você crê nisso? Quer ver um ponto, outro ponto aqui? Esse eu anotei. Salmos, capítulo de número 42, verso de número 5. Salmos 42, 5, Eric. A pessoa, quando ela está de um lado para o outro, correndo como Marta estava, gera nela uma aflição na alma. Aleluia. Coisa ruim é estar aflito na alma. Quando é alguma enfermidade exterior no corpo, você toma um melhoral, come um pedaço de rapadura, aí volta ao normal. Bom, para mim dá certo uma rapadura, né? Quebra um pedacinho. Se bem que eu trouxe uma do Brasil, eu estou usando uma estratégia, né? Para não gastar ela,
Eu dou a lambida, seco e passo no tempo e guardo para ela durar muito tempo. Né? Então vai durar bastante tempo. Para mim resolve. Porque eu estou falando de uma enfermidade que está no físico. É brincadeira, tá, irmão? É uma enfermidade que está no físico. Mas se a enfermidade está na alma, se a enfermidade está em uma pessoa que está com a alma abatida, Davi, ele nos dá essa direção. Olha só o que Davi fala. Davi entendia de ansiedade. Davi entendia o que era uma pessoa estar presa a algo da qual ela tentava fazer para agradar a outra pessoa, ou ela tentava fazer para agradar ao Senhor. O texto diz assim, olha só Davi dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aleluia. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O segredo para uma alma abatida, o segredo para uma pessoa que está agitada de um lado para o outro é: espera nele. Aleluia. Se nós não tentarmos esperar no Senhor, nós vamos estar como Marta. Marta, ela não esperou no Senhor, ela esqueceu que Jesus era a pessoa que poderia fazer qualquer milagre acontecer ali na vida dela, na casa dela. Marta, ela não conseguiu mais esperar no Senhor, e o texto diz que Marta ficava como? Correndo de um lado para o outro, tentando agradar ao Senhor. Ela fazia isso porque ela estava com a alma angustiada. A pergunta que eu faço, que eu não preciso de resposta: você, como está a sua alma? Você está com a alma angustiada durante esses dias? O pastor passa por cada luta deles. Eu começo a achar que esse negócio é constante. Muitas das vezes eu estou com a alma angustiada também. E aonde é que eu busco socorro? No texto da qual eu acabei de ler. O texto da qual eu acabei de ler diz: espera nele. Vamos esperar no Senhor? Coloque essa sua ansiedade no Senhor. Porque se você colocar expectativas em mim, eu posso te machucar. Se você colocar expectativas no seu marido, na sua esposa, pode acontecer de um machucar você um dia, pode acontecer de haver uma ferida. Mas se você esperar no Senhor e colocar suas expectativas nele, aleluia, você não vai ser ferido, você não vai ser machucado. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele te conhece. Ele conhece as suas qualidades, conhece os seus defeitos, e sabe como é que Ele te chama? Te chama de filho. Como é que eu vou agradar um Deus que faz tudo, que tem o poder de realizar tudo? Chama a existência aquilo que ainda não existe. Como é que eu vou agradar um Deus desse? O mesmo salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Marta, ela não tinha esse entendimento. Então aqui nós vemos que Marta, ela estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitas coisas, ocupada em muitos serviços. Tem como voltar, Eric? Está lá no Lucas 10, 41. Vamos, 41. 41, errei aqui. Não, é o 40 mesmo. Ali. Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupado em muitos serviços. Aleluia. A gente já viu que Marta, ela estava aflita, Marta estava ansiosa, tinha esquecido quem estava ali na casa dela, e em vez dela pegar e fazer uma coisa só, o texto diz que ela estava ocupada em muitos serviços. Quando nós começamos a ficar angustiados, começamos a dar lugar para a ansiedade, em vez de a gente só ter uma coisa para fazer e focar naquilo ali, tentar fazer bem feita somente uma coisa, a gente começa a pegar várias outras coisas. E quando nós começamos a pegar outras coisas, não dá certo. Vamos lá.
em muitas coisas mencionadas no texto, nos alerta sobre as distrações que podem nos afastar do que realmente importa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Marta, ela estava angustiada, ansiosa, pegou muita coisa para fazer, e quando ela pega muita coisa para fazer, o que acontece? Ela perde o foco. Não perca o foco, meu. Não perca o foco, minha irmã. Foca em Jesus. Se você focar em Jesus, se seu alvo for Jesus, assim como Marta não fez, nós temos que aprender com os erros de Marta ali. Marta estava recebendo na casa dela um Deus soberano. Ela estava agitada de um lado para o outro, porque ela estava com uma ansiedade, e ainda começou a perder o foco, porque ela pegou ainda muitas coisinhas para fazer. Muitas das vezes nos envolvemos em tantas atividades e preocupações e perdemos o foco em Deus e nas coisas eternas. Vou ler de novo, que isso aqui é forte. Muitas das vezes que nos envolvemos em tantas atividades ou tantos serviços como Marta, preocupações, começamos a perder o foco em Deus e nas coisas que realmente importam. O que é que realmente importa? Não é 100 anos nessa terra. Ainda que possamos viver, ainda quem chega em 100 anos, alguns vão antes, outros vão pela metade da caminhada. O que realmente importa é a eternidade. Mas se eu parar para pegar muitas outras coisas, me encher de muitos outros serviços, eu vou ter uma distração na minha vida. E essa distração na minha vida vai me tirar o foco. Não perca o foco. Não seja como Marta. É importante discernir o que realmente importa, o que realmente é necessário. Usar o nosso tempo e energia e prioridade para o Senhor. O que realmente importa é eu ter um discernimento espiritual e falar: isso que eu estou fazendo, será que está me tirando a atenção do que realmente importa? Isso que eu estou fazendo, será que realmente está valendo a pena? Já não basta estar correndo para um lado e para o outro com ansiosidade e pega várias outras coisinhas para fazer. E se não tiver um discernimento espiritual, a pessoa tem que ter um entendimento: será que isso está me tirando o foco? Porque se isso estiver te tirando o foco, é perigoso, é alunar. Porque se eu pego muita coisa para fazer, eu começo a olhar somente para aquilo ali. E aquilo ali vai me tirar o foco e eu vou começar a perder o que realmente importa. O que realmente importa? Vida eterna. Você sabia que você, quando você nasceu, você não nasceu para viver só 100 anos aqui. Você nasceu para viver com Deus na eternidade. Por quê? Porque nós somos um espírito que temos uma alma e estamos presos em um corpo. Somos um espírito eterno, temos uma alma imortal, mas estamos presos em uma matéria mortal chamada corpo ou carne. Então, o que realmente importa quando nós passamos daqui para a outra terra, ou passamos daqui para a eternidade, a Bíblia fala que esse corpo aqui, num piscar de olhos, ele vai ser transformado. Aleluia! Nem olhei isso aí, Eric, vê para mim lá. Acho que é 1 Coríntios, capítulo número 15, verso de número 51. Que realmente importa é isso. O nosso corpo ele vai ser isso mesmo. O nosso corpo ele vai ser transformado. Porque nós somos seres eternos. Quando eu e você, nós nascemos aqui, Deus nos fez nascer nessa terra, porque Ele quer que nós venhamos a estar morando com Ele, porque nós somos um ser, nós somos um espírito eterno, temos uma alma também eterna, a alma ela não morre, mas nós estamos presos em uma matéria chamada carne. E a carne, ela vai passar por um processo. Uma vez, não tinha nem posto no esboço isso aí. Olha só, isso é um mistério na verdade. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo esse mistério para a igreja de Corinto, sobre essa mudança do nosso corpo físico para algo, queridos, algo da qual é muito glorioso. Vamos ver? Eis que vos digo um mistério:
nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Amém? Aleluia, aleluia. Todos seremos transformados. Eu não sei vocês, mas eu me alegro com isso. Esses dias atrás eu mostrei para algumas pessoas uma foto minha quando eu tinha 26, acho, 26, 25 anos. Cabelo branco, novo. E quando eu leio esse texto aqui, esse texto ele me remete para aquilo lá que eu já vivi lá atrás. Eu vou ter um corpo como eu tinha 20 anos atrás. Não sei vocês, isso me alegra. Jesus, né? Olha no espelho e fala, Jesus, eu já fui melhor. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, o nosso corpo vai ter uma transformação. Próximo versículo. Num momento, aleluia. Sabe o que é nesse momento, no original grego? Está falando no momento atômico, um momento da qual não é possível calcular ou medir. Esse momento ele é tão rápido que o apóstolo Paulo, ele usa aquela expressão ali, num abrir e fechar de olhos, porque não tem como calcular aquele momento. Um momento 0,00001. Não é assim, não tinha como calcular. Quando diz no momento, está falando em um momento atômico. E o apóstolo Paulo sabe o que era, ele disse, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, aleluia. Eu não sei você, eu fico ansioso para ter esse momento aí. Verso próximo, aí ele vai dar mais uma reforçada nisso. Porque é necessário que esse corpo corruptível, nós somos um espírito eterno, temos uma alma que também é eterna, mas esse corpo ele é corruptível. Mas no dia que as trombetas soar, no abrir e fechar de olhos, acontecerá isso aqui. Porque é necessário que esse corpo que não presta, corruptível, envelhecido pelo erro de Adão, se revista da incorruptibilidade, aleluia, se revista daquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz, aleluia, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Eu não sei vocês, eu me alegro com esse texto, eu me alegro com esse texto. 54, Érico. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, um corpo da qual não pode mais sofrer corrupção, não pode mais ser alvo do pecado, não pode mais ser atingido pelo pecado, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Eu não sei vocês, eu fico ansioso por esse dia. Aleluia, aleluia. Então aqui, queridos, voltando do texto, deu para entender isso aí? Deus nos criou para que nós possamos viver com Ele. Mas se eu ficar focado em poucas coisas, em coisas como Marta estava focada, e esquecer disso aí, eu começo a perder o foco do que realmente importa. O que realmente importa é a eternidade. O que a nossa vida realmente, a minha vida e a sua vida realmente vai acontecer, não é aqui nessa... Ter uma família, ter filho, ter neto é muito bom, lógico que é, graças a Deus, muito bom. Mas o que realmente Deus nos criou realmente para isso aqui. Isso aqui é só uma sombra. Isso aqui é só uma imagem borrada daquilo que realmente está nos esperando. E aquilo que realmente está nos esperando é o que está descrito nesses versículos. Você crê nisso? Mas se a gente ficar focado em coisas pequenas, nós podemos perder o foco. E se eu e você começamos a perder o foco, acontece o que aconteceu com esse camarada aqui. Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, 29. Mateus 14, verso de número 29. Quem que é esse personagem? Esse personagem é um homem chamado Pedro. Pedro, ele tinha um foco na vida dele. Pedro, ele estava com medo, ele era de noite, estava tendo uma tempestade, e Jesus veio andando sobre as águas.
E lá era tudo os marmanjos, né? Os homens lá, tudo, como que a gente fala? É os homens, né? Os homens machos mesmo, cabra macho. Na hora que eles veem Jesus andando sobre as águas, fica um sobe em cima do outro, fica todo mundo com medo. Só que Pedro, ele dá uma atitude diferente. Ele fala: Senhor, eu conheço esse andar, está parecendo que é Jesus, hein? Eu vou arriscar. Aí ele lança, ele grita: Baqueira, se é o Senhor que está vindo aqui ter comigo, me manda ter contigo. E era Jesus que estava vindo. E Jesus fala para ele assim, e disse ele: vem. Disse Jesus para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, começou a andar por sobre as águas e foi ter com Aleluia. Por que Pedro ele conseguiu fazer algo que Moisés não conseguiu? Por que Pedro fez algo que João Batista não conseguiu? Veja, Jesus, quando fala de João Batista, Jesus ele fala que dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista. Mas Pedro, ele fez algo que nenhum outro. Lembra do personagem bíblico aí? Davi, Moisés, Salomão, Josué, Caleb. Nenhum deles fez o que Pedro fez. O que Pedro fez? Ele caminhou por sobre as águas. Por quê? Lembra de Marta? Marta, ela estava desfocada. E quando nós estamos desfocados, nós esquecemos do que realmente importa. Mas quando nós estamos focados no Senhor, o texto diz que Pedro ele começou a andar por sobre, não é palavra do pastor, se você abrir na sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo número 14, verso 29, você vai ver essa mesma referência. Pedro ele começou a andar por cima das águas, porque ele tinha um objetivo: eu vou chegar até onde Jesus está. Quando nós temos um foco, nós temos um objetivo, nós andamos em cima dos problemas que aparecem sobre as nossas vidas. Mara ali está falando de dificuldade. Mara ali está falando de coisas impossíveis de fazer. É ou não é impossível andar sobre as águas? Vamos tentar andar um dia, nós aqui, juntar os homens aqui, vamos correr assim, e tentar em cima do mar correr, para ver se a gente dá 3 passadas assim, né? E a gente pode falar um pouquinho, dei um passo, não tem como. Mas quando a gente consegue ter o foco em Jesus, aquilo que é impossível passa a ser possível. Quando nós temos o foco em Jesus, aquilo que é impossível passa a ser possível, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu vou chegar aonde Jesus está. Bem? Próximo verso. Olha só o que é que aconteceu com Pedro. A mesma coisa que aconteceu com Marta. Ele começou a andar, começou a caminhar, estava indo em direção a Jesus, porque ele tinha um foco. Mas chegou o momento da qual ele começou a reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, começou a afundar. E quando ele começou a afundar ali, ele gritou: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que duvidaste? O que é que tirou a atenção de Pedro? O que é que tirou o foco de Pedro? Ele começou a observar. Ele começou a perder o foco daquilo que realmente importava. Ele começou a olhar para os lados. Assim como Marta, ela se apegou em muitas coisas. Esqueceu que quem estava dentro da casa dela era um homem que estava andando sobre as águas. Era um homem que chamou Lázaro para fora depois de 4 dias de morte. Era um homem que ressuscitou a filha de Jairo. Era um homem que ele curou aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Era aquele homem que ele poderia encostar em qualquer pessoa e a pessoa era curada. Leproso era curado, enfermos de variado tipo, pessoas endemoniadas eram libertas. Quando ela tem aquele entendimento de que o que realmente importava era estar olhando para o Jesus, e ela começou a olhar para as outras coisas,
começou a acontecer na vida dela o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele começou a submergir, começou a afundar, porque ele começou a reparar em outras coisas. Nossa, está ventando forte. Nossa, essa onda aqui, nessa onda aqui, eu acho que eu não fico em pé não. Começou a olhar para o lado. Começou a sentir um vento diferente. Começou a ver que estava algo mudando, porque ele começou a olhar para os lados. E quando ele olha para o lado, o texto diz que ele começa a se submergir, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, Pedro, sabendo quem Jesus era, o que é que ele disse, na verdade ele gritou, né? Eu também ia gritar da mesma forma. Ele gritou desesperado, eu ia gritar desesperado também, porque eu não gosto de mar. Ia gritar da mesma forma. Jesus, salva-me, Senhor, me salva. Quando nós estamos nesse momento, da qual nós estamos afundando, como Marta estava, nós temos que ter esse discernimento aqui, nós temos que começar a gritar: Senhor, eu estou perdido nisso aqui. Senhor, me ajuda, porque é só o Senhor. Muitas das vezes a gente não faz esse tipo de oração, ou esse grito, ou faz essa petição ao Senhor, pensando que o Senhor vai olhar para não, você duvidou de mim, então eu vou estender a mão para você. Para que eu vou estender a mão para você? Você duvidou de mim, então afunda aí, Pedro. É assim que Jesus fez. Jesus não conhecia Pedro. Jesus não sabia o trajeto da história, toda a história de Pedro. Quando Pedro ele diz aquilo lá, salva-me, Senhor, Jesus ele já estava com a mão estendida para ele. Verso 21 diz: e prontamente, Jesus não ficou assim, puxa vida, o Pedro está me dando trabalho. Tinha que ser o Pedro mesmo. Não, prontamente, na hora que Pedro começa a afundar, Jesus já está com a mão dele estendida para Pedro. Faz sentido isso para você? A mão dele nunca está encolhida quando a gente está afundando. Muitas das vezes você tem perdido o foco, a ansiedade tem tomado conta. Sabia que o braço dele está estendido para você nessa noite? Você crê nisso? Você crê que ele está prontamente, da mesma forma que ele estava com o braço estendido para Pedro, ele está com o braço estendido para você nessa noite? Você crê? E ele tem uma palavra, a mesma palavra que ele falou para Pedro, ele pode falar também para você. Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que duvidou? Esqueceu quem eu sou? Aleluia! Muitas vezes esquecemos quem Jesus é. Colocamos o nosso problema lá, a gente pensa que o nosso problema é maior que Jesus. E aí a gente volta para o Davi, né? Davi é uma bênção, né? Davi, quando ele passava em momentos difíceis na vida dele, da qual eu posso dizer, Davi passava por vales. Quando Davi ele passava pelos vales de dificuldades que vinham na vida de Davi, Davi tem um texto que ele escreveu no livro de Salmos, muito bom, que ele fala assim: eleva os meus olhos para o monte. Aleluia. Eleva, meus olhos passam o monte. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Ele se questiona a ele mesmo, e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Tem um monte de dificuldade na minha frente. Eu estou afundando, mas eu elevo meus olhos para o Senhor. Quando eu levo meus olhos para o Senhor, Ele está com o braço dele estendido para me resgatar. Você crê nisso? Aleluia. Continuando aqui, voltando na Marta. Aleluia. Tem uma parte lá no verso 41, Eric, do Lucas, capítulo número 10. Lucas 10, 41. Lembra que a Marta ela estava preocupada, cheia de coisa. Marta não estava preocupada, fazendo um monte de coisa. Eu acho isso coisa, Jesus, como que Ele trata da gente? Jesus ele dá um despertar na Marta. Jesus ele fala assim: Marta, Marta, é o suficiente. Muitas das vezes eu tenho que escutar de Jesus: Marcos, Marcos. Muitas das vezes eu estou preocupado de um lado para o outro, como Maria. Eu tenho que ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz do Senhor, porque quando eu escuto a voz dele, eu estou saindo do estado que eu estava. Jesus está dando um despertar em mim. Eu tenho que voltar o foco para o que realmente importa.
Eu tenho que focar realmente naquilo que realmente importa. Não olhar para a força da onda, não olhar para o tamanho da onda, para a força do vento, não olhar para as minhas dificuldades. Porque quando Jesus ele fala Marta, Marta, ele está falando o quê? Ele está despertando Marta para algo que realmente importa. Jesus ele te conhece o nome, você sabia disso? Você sabia que Jesus ele conhece, sabe você, te conhece pelo teu nome? Sabe o que eu acho mais incrível nisso? Isso aqui é doido, né? A gente está em uma galáxia só. O nome da nossa galáxia se chama Via Láctea. Para quem não sabe, eu gosto de astronomia, né? Tanto que eu tenho até um canal de astronomia no YouTube, mas está em inglês, né? Eu gosto muito de astronomia. Presta atenção, Deus se conhece pelo nome. Nós estamos em uma galáxia. Na nossa galáxia chamada Via Láctea, a estrela mais próxima que nós temos é o Sol, amém? O Sol aí é uma estrela. Nessa Via Láctea na qual a gente mora, existe bilhões, eu disse bilhões e bilhões de Sol igual a nós. Eu estou falando de uma galáxia. Existem bilhões e bilhões e bilhões de Sol. A estrela mais próxima de nós, se eu tivesse um carrinho na velocidade da luz, se eu fosse chegar na próxima estrela, próxima estrela semelhante à nossa, eu com um carro na velocidade da luz iria demorar 4 anos para mim poder chegar na próxima estrela. Por que eu estou falando isso? Estou falando que nós estamos em uma galáxia que tem bilhões e bilhões de Sol. O universo ele é formado de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Sabe o que é o mais importante? Ele te conhece pelo nome. Por que a gente quer colocar os nossos problemas acima de um Deus que Ele reina sobre bilhões e bilhões e bilhões de galáxias e não esquece o meu nome e o seu nome? Deus ele está sentado no alto e sublime trono. E ele olha para Marta, quando Marta está desocupada, quando Marta está ocupada para um lado para o outro, ele fala: Marta, Marta. Muitas das vezes, esteja com o ouvido atento para o Espírito Santo pode estar te chamando pelo nome agora. Para quê? Para que você possa ter um foco, voltar para o que realmente importa, voltar para um foco, que é estar junto com Ele. Um Deus que criou o universo, que um universo tão vasto quanto esse, Ele nos conhece pelo nome, Ele conhece tudo que eu penso, as minhas qualidades e os meus defeitos. Ele conhece as suas qualidades e os seus defeitos. Ele não te julga. Na verdade, Ele veio, se fez homem, morreu por nós. Por quê? Com um propósito. Sabe qual que era o propósito de Jesus? Não era nos livrar somente do inferno. Era para que nós fôssemos juntamente com Ele, morar com Ele na eternidade. Pelo erro de Adão, nós estávamos condenados. Não tinha como nós irmos morar com o Senhor na eternidade. Mas, pelo acerto de também na cruz, hoje nós podemos morar quando chegar no nosso dia, ou quando Jesus vier e arrebatar a igreja, nós podemos estar juntamente com Ele na eternidade. Amém, queridos? Marta, Marta. Quando Jesus chama o nome de Marta 2 vezes, Ele mostra a sua preocupação e o desejo de direcioná-la para o que realmente importa. O que é que tem sido prioridade na sua vida? O que é que tem sido essencial na sua vida realmente? Muitas vezes a gente esquece de um Deus tão grande e a gente coloca os nossos problemas, as nossas dificuldades e pensamos que isso é grande demais para o Senhor e o Senhor não pode nos ouvir. Na verdade, nossos problemas, nenhum dos nossos problemas não é nada para o Senhor. Ele somente espera de mim e de você que nós possamos fazer como Pedro diz: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Por quê? Porque quando nós falamos isso, o braço dele já está estendido, prontamente estendido para nos resgatar. Amém? Ele nos lembra que, em vez de nós nos preocuparmos com muitas coisas, devemos escolher aquilo que realmente importa. O que é que realmente importa? O que é que realmente importa? Deixa eu ver aqui. Verso de 1 a 41 daquele texto lá, de Lucas 10.
Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muita coisa. Porque ela te preocupava? Porque ela estava com algo na alma, estava ansiosa. Olha o que Jesus diz para ela. Olha o que Jesus diz. Marta estava preocupada com tanta coisa, devido à ansiedade que ela carregava. E Jesus, ele traz uma palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Aleluia. Marta, ela estava como? Agitada de um lado para o outro, preocupada em muitas coisas, com muitos serviços. Ela vai até Jesus. Jesus vem e fala para ela o quê? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Por que eu acho que eu pulei alguns versículos, né? Marta, ela foi reclamar para Jesus. Acho que eu pulei o versículo aqui, verso de número 40. Volta aí que eu vou falar a história da Marta. Olha lá. Marta, ela estava agitada de um lado para o outro. Então ela se aproximou de Jesus, né? Porque ela estava em Sogaxi. Ela chegou até Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ela está falando: Senhor, só está eu trabalhando. Só está eu fazendo isso aqui. O Senhor não fica incomodado de ver só eu trabalhando? Essa é a pergunta de Marta para Jesus. E aí Jesus veio e olha para ela e fala o quê? Ordena-me, né? Ela fala para Marta, fala para Maria então, né? Que venha me ajudar. Aí o verso de número 41. Jesus responde para Marta: respondeu-lhe, Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Aleluia. 42, entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, ela escolheu a boa parte. Aleluia. E essa não lhe será tirada. Aleluia. Pouca coisa ou uma só coisa. Jesus está nos ensinando sobre a importância de priorizar o relacionamento com Ele acima de todas as outras coisas. Quando Ele fala ali, né? Necessário, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. O que Ele está falando que realmente importa é nós termos um momento com Ele de intimidade. É isso que importa. Não era, você vê que a reclamação de Marta era: Senhor, só está eu trabalhando, e a Marta está aqui sentada aqui nos seus pés aqui, ouvindo o que o Senhor está falando. O Senhor não fica incomodado de ver a Marta parada? E Jesus olha para Marta e fala: Marta, você está ansiosa, você está preocupada com muitas coisas, mas o que realmente importa é estar na minha presença. É isso que Jesus está falando. O que realmente importa é você estar na minha presença. Essa pouca coisa se refere àquilo que verdadeiramente importa nas nossas vidas. Buscar a presença de Deus, ouvir a sua palavra e estar em comunhão íntima com Ele. Isso que realmente importa. Buscar a presença de Deus, ouvir a sua palavra e estar em comunhão íntima com Ele. Jesus não está minimizando a importância da responsabilidade do trabalho de Marta ali, né? Mas nos lembra que em meio a todas essas coisas, nós temos que priorizar a nossa relação com Ele na intimidade. O que realmente importa. Veja bem, Jesus não estava condenando o tanto que a Marta estava fazendo. O que realmente importava era nós estarmos como Maria estava. O que Maria estava fazendo? Priorizando uma intimidade maior com o Senhor. Se eu priorizo isso com Ele, é isso que realmente importa. Onde que a gente pode ver isso em outro versículo? Mateus capítulo número 6, verso 33, é bem conhecido. Mateus 6, 33 diz: mas buscai, pois, em primeiro lugar, né? Buscais, pois, priorize o primeiro lugar, deixe a sua prioridade, deixe o essencial nisso aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso é o que realmente importa. Buscar o reino e a sua justiça. Mas e as coisas que eu tenho que fazer? E as coisas que eu tenho que correr atrás? Aí já veio o pensamento de Marta, né?
mas eu não tenho que trabalhar para correr atrás das outras coisas. O texto continua e diz: e todas estas coisas, e as demais coisas que eu sei que você vai precisar, essas coisas vos serão acrescentadas. O que realmente Jesus estava falando para mim e para você? O que realmente importa é nós termos um momento de intimidade com Ele. Como é que eu vou ter um momento de intimidade com o Senhor? O que é que vocês sempre escutam de mim aqui? Leitura da palavra. Se você não lê a palavra, você não vai ter a palavra rema no seu coração. O que é a palavra rema? É a palavra revelada de Deus. Você pode ler. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Não entendia nada, mas eu não deixava de ler. Eu lia, não entendia nada, mas chegou um tempo que começou a fazer sentido para mim. Aos poucos, Deus foi dando revelação daquilo que eu estava lendo. E cada vez que eu relia alguma coisa que fazia sentido para mim, eu vinha e riscava na minha Bíblia. Isso fez sentido para mim. Isso fez sentido para mim. Uma das dúvidas que eu sempre tive, diz assim que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu sempre ficava, por que isso? Por que rasgou de alto a baixo? Até o momento que eu tive a revelação daquela palavra. E quando eu tive a revelação daquela palavra, isso gerou em mim um fogo. Mas se eu não tivesse lido aquele texto, eu não iria ter a revelação da palavra. O que Jesus espera de mim e de você é um momento de intimidade com Ele. Como é que eu vou ter intimidade? Através da leitura. Leitura da palavra e oração. Quando eu leio a palavra, mesmo que você não entende, vai chegar um momento em que você vai ler e vai começar a entender. E quando você começar a entender, aí sim realmente começa uma chama a acender dentro de você. Amém? Outro ponto. Ele nos orienta a colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Quando eu coloco o Senhor como prioridade, eu estou confiando nele. Se eu confio nele, eu tenho que esperar que Ele vai fazer suprir todas as minhas necessidades. Você crê nisso? Você crê, se você confiar no Senhor, Ele vai suprir todas as vossas necessidades? Não é palavra do pastor, está lá em Mateus 6:33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas. Está falando do que? Suprimento. O Senhor vai suprir as suas necessidades. Amém? Para finalizar, deixa eu ver se é o final. É o último ponto já. Para finalizar, escolha você também. Você vê que Maria, volta lá, Érica. Hoje eu estou 42, Lucas 10, 42. Né? Entretanto, o corpo lhe é necessário, porque o que realmente importa é ter uma comunhão comigo. E aí ele fala de Maria. Veja que agora que ele vai falar de Maria. Aí ele fala assim de Maria. Maria, pois, ela escolheu a boa parte. Vamos escolher essa boa parte para nós também? Ter o entendimento da boa parte é o que vai suprir a nossa vida, sabe quando? Para todos sempre. Veja que Marta estava agitada, mas Maria ela estava sentada aos pés do Senhor, fazendo o quê? Ouvindo aquilo que Jesus falava. E quando ela ouvia aquilo que Jesus falava, gerava nela o quê? Fé. Porque a palavra de Deus, ela proporciona em mim e em você fé. Quando eu tenho fé, eu só vou receber fé através da pregação da palavra. Se eu não me engano, é Romanos 10, 17. Olha, lembra? Vê aí, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Olha, hoje eu não estou esquecendo, pessoal. Romanos 10, 17 diz, né? Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo, né? E o texto diz aqui: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia. Marta estava se exercitando a sua fé como? Ouvindo a palavra. Vocês nessa noite estão ouvindo a palavra. Isso em você tem que gerar fé. Por que tem que gerar fé? Porque quando você tem fé, aleluia. Quando você tem fé, não é eu que faço, não tenho nada com isso, só estou lendo alguma coisa aqui. Quando gera em você fé, essa fé que vai fazer você vivenciar coisas
sobrenaturais. Jesus, quando ele curava alguém, ele falava: vai em paz, a tua fé te salvou. Por que a fé daquelas pessoas era salvada? Porque as pessoas ouviam dizer que Jesus era a pessoa que estava curando, gerava neles o quê? Fé. Então, quando nós temos fé, Marta estava ali sentada aos pés do Senhor, estava gerando nela, então, algo referente à fé. Maria, quer dizer. Maria escolheu a melhor parte. Só escolhe a melhor parte quem sabe quem realmente está no controle de tudo. Lembra que o começo da mensagem foi sobre dar o controle? Marta estava ansiosa porque ela estava com o controle na mão. Eu imagino controle de mudar canal de TV, Talvez seja mais ou menos isso. Ela estava ali com o controle da vida dela na mão dela. Mas Maria estava totalmente fora, porque nem controle ela tinha. O controle ela já tinha dado para Jesus. Para Jesus, o Senhor toma conta. E quando nós estamos nos pés do Senhor, nós podemos experimentar coisas que a Marta não podia. Maria escolheu a melhor parte, porque ela realmente ela sabia que ela já não estava no controle. Sentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos mostram que a atitude de Maria era de humildade, submissão e desejo de aprender. As atitudes de Maria eram de humildade, submissão e desejo de aprender. Ela colocou Jesus como prioridade máxima da sua vida naquele momento. Maria, no momento que viu, aleluia, na hora que ela viu Jesus entrar na casa dela, ela não estava nem aí para as outras coisas. Ela só estava focada em Jesus, porque ela sabia que aquele momento era o momento de maior prioridade na vida dela. Imaginou vocês numa situação dessa? Jesus entrando na sua casa, e eu também acho que não ia ficar preocupado com louça, não. Não ia ficar preocupado com comida, porque ele faz multiplicar, Eu ia dar um pedaço de rapadura para ele, ele ia multiplicar bastante, aí ia ficar todo mundo feliz. Aleluia. Então, o que realmente importa é a gente estar tendo esse entendimento, que a prioridade máxima de Maria naquele momento era estar naquele lugar, junto com o Senhor. A mensagem para todos nós que devemos buscar nessa noite é que nós possamos ter a mesma atitude de Maria, de priorizar a presença de Jesus nas nossas vidas. Não importa quão ocupado ou preocupado possamos estar, devemos reservar um tempo para buscar a Deus em oração, através da palavra, para termos um relacionamento profundo com Ele. É nesse lugar de intimidade, de entrega com o Senhor que encontramos descanso e refrigério e direção para nossas vidas. Lembra que era no começo, quando Marta estava correndo de um lado para o outro, com o controle na mão dela, Jesus falou o que ela tinha? Estava angustiada, Estava angustiada e outras coisas. Agitada de um lado para estava inquieta e preocupada com muitas coisas, Jesus falou para ela. Mas Maria não estava assim. Maria ela estava totalmente diferente, porque o controle já tinha passado para Jesus. Portanto, o que realmente importa nessa noite, quando estamos na presença do Senhor, nós vamos ter descanso, refrigério e direção para nossas vidas. Descanso, refrigério e direção nas nossas vidas, porque o controle já não está mais conosco. Assim como Maria entregou o controle para Jesus, entrega você também nessa noite o controle para Jesus, o controle da sua vida. Não seja como Marta, correndo de um lado para o outro, ansiosa, cheia de muita coisa, pensando que você pode fazer, merecer alguma coisa através daquilo que você pode fazer. O que Maria estava fazendo, ela estava nos pés do Senhor, e ela, quando estava nos pés do Senhor, ela teve refrigério, descanso e direção para a vida dela. Amém? Será que nós estamos preocupados? Será que nós estamos preocupando e nos agitando com muitas coisas? Ou estamos deixando de lado o que realmente importa? Que é a presença do Senhor. Mateus capítulo número 6. Para finalizar, Mateus 6,6 diz assim: Jesus lhe dá uma direção para mim e para você. Isso aqui é intimidade com o Senhor. Isso aqui que realmente importa. Jesus ele fala isso aqui. Tu, porém, quando entrares, veja bem, Jesus está falando assim, quando
quando você puder, ele está falando em tom imperativo, ele está falando assim, tu, porém, quando orares, né? Ele não está falando, quando você puder, negashimasa, não está falando isso, ele está falando bem claro, quando entrares, entre no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. O que Jesus está falando? Momento de intimidade comigo, um lugar secreto. Você tem esse lugar secreto? Sabe qual que é o meu lugar secreto? É no carro. No carro é o melhor lugar que você tem para ter um lugar secreto. No carro você pode falar alto, o vidro está levantado. Você pode falar alto, você pode brigar, você pode fazer um monte de coisa. Você pode, né, brigar no sentido, nesse momento aqui que eu estou falando, né? Conversar. O meu já não é mais oração, o meu é conversa. Eu converso como Jesus estivesse do meu lado e falo muita coisa. E muitas das vezes eu venho para cá conversando, volto para casa conversando com o Senhor. Isso é o momento de nós estarmos no secreto com o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocarem em pé. Eu creio que o Senhor tem muita coisa para fazer nas nossas vidas nesse momento. Eu creio que a palavra do Senhor ela foi ministrada. Qual que foi o tema da mensagem de hoje? Entrega. Essa palavra fez sentido para você? Você está hoje como Marta ou como Maria? Está como Marta, segurando o controle da sua vida, correndo de um lado para o outro? Ou está como Maria, que já entregou o controle da vida dela para Jesus? E só está no descanso. Senhor, eu entrego o meu controle, o controle da minha vida em tuas mãos. Não sei se fez sentido para você nessa noite, mas eu creio que Deus tem algo grandioso para derramar na sua vida. Mas se você ficar com esse controle da sua vida na sua mão, vai gerar em você somente cansaço, enfado, tristeza, ansiedade. E isso pode passar para a alma. E se isso passar para a alma, pode ser perigoso. Lembra Davi, quando ele dizia: por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges, ó minha alma? Esperarei no Senhor. Exaltarei ao meu Deus, ao meu Salvador. Você está com a alma aflita, assim como Marta estava, agitada de um lado para o outro? Hoje pode ser o dia da qual você vai entregar o controle da sua vida para Ele e falar: Senhor, eu entrego o meu controle. Eu quero fazer o que Maria fazia, ficar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para falar. Aleluia. Será que estamos preocupados e nos agitando com muitas coisas, ou estamos deixando de lado o que realmente importa, que é buscar a presença do Senhor? A mensagem para você nessa noite é para você meditar nessa palavra, levar para a sua célula, compartilhar isso na célula da qual você faz parte. Se você tem segurado o controle da sua vida e se tem permitido que Jesus ele fique somente vendo você segurar esse controle, entregue o controle para Ele. Entregue o seu coração e as suas preocupações a Ele. Confia nele e permita que Ele guie cada passo do seu caminho. Amém? O Ministério de Louvor vai estar louvando agora. Se você quiser receber oração, se essa palavra fez sentido para você, eu quero orar com você nessa noite.